é que você estudava? Porque você falou, lia muita lei seca, né? Ou, no caso, na véspera, lia a Constituição. Mas como que era a maneira que você se identificou e que você se desenvolveu? Então, porque foi mais autodidata. Primeiro eu li a matéria, os livros, todos os livros que falavam eram bons, que eram livros completos. As doutrinas famosas. Todas as doutrinas que me disseram, eu li todas, inteiro. Mas de ponta a ponta, você pegava ali? De ponta a ponta, lia rodapézinho, eu lia tudo, li inteirinho. Mas nesse primeiro momento eu só grifava. Só os assuntos que eu achava. Canetinha mesmo, grifa-texto ali? Destaca texto e às vezes caneta vermelha, sim, o que tivesse ali na hora eu grifava. E no início, para você ter uma concentração, é muito difícil. Muitas vezes, o meu horário, eu tinha que chegar e ter essa concentração de ter 4 horas ali de um bom rendimento. E eu não conseguia nos primeiros dias ali ter essa concentração. É muito difícil, não está treinada ainda, né? Eu passei a tomar, eu tomava pó de Guaraná, solvia pó de Guaraná, de manhã, 8 horas da manhã, ia para a Unesp. Ia para estudar na biblioteca da Unesp. Eu já estudei nessa biblioteca. Eu ficava na biblioteca da Unesp, era aqui no centro, entrava lá, me fechava lá dentro e eu dividia ali quais as matérias que eu ia estudar de manhã, naquele período da manhã. Então, eu dividia, normalmente eram 2 matérias que eu ia ver de manhã. 2 horas. Parava num cafezinho ali, por volta de 10 horas, eu tomava um cafezinho, 15 para as 10, e meio-dia meu marido me pegava lá. Então, eu ficava das 7h30, 8 horas, até o meio-dia, eu tinha que fazer render muito. À tarde, eu tinha que estudar. Eu tinha que trabalhar. Resolver as outras coisas. Então, eu usava o período da tarde ali para fazer o que eu tinha que fazer da advocacia. Sim, o restante. As obrigações, tudo ali. E à noite, eu ficava com a Flávia ali um pouco, e depois eu ia, muita coisa, ler o que fosse mais dinâmico, uma doutrina, mais direcionada, mais enxuta ali. Mais enxuta, que rendesse mais, que fosse mais prático. Então, eu fazia dessa forma. Uma leitura mais leve, vai? Leve. No segundo ano, toda aquela leitura que eu fazia era muito mais rápido, porque eu conseguia reler um livro inteiro, uma doutrina inteira, em 2 dias. Então, era uma coisa assim. Num período da manhã, eu conseguia ver inteiro uma sinopse. Eu conseguia, porque a leitura acabou ficando muito dinâmica. E eu comprei usava aqueles risque-rabisque. Sei. Eu fazia o quadriculava lá, assim. Eu lembro disso. Era o risque-rabisque. Eu quadriculava, eu ia anotando. O que era importante, eu fui anotando nesse risque-rabisque. Tipo, lendo e aí alguma coisa chamava a atenção? No quadradinho, eu colocava lá. Fazia um quadradinho, e ia anotando ali. Antes da prova, eu relia tudo, mas relia tudo. Às vezes eu fazia os post-it, as anotações, eu ia colocando ali, que era mais importante. Eu falava, não, isso aqui está aqui, que é mais importante. Na semana da prova, eu relia todas as sinopses. Todas, eu conseguia reler. Então, eu lia uma de manhã, uma à tarde, era aquele horário assim, aquela coisa que você vai ao banheiro, eu ia com uma sinopse. No banheiro. Então, você vai... Eu não perdia tempo, realmente, eu lia muito. Eu lia a Constituição Federal na véspera da prova. Gente, isso aí eu sempre... Era aquele negócio que eu ia viajando, eu ia lendo, que eu ia de ônibus, eu ia lendo, chegava no hotel, lia... Até na hora que chegava na hora da prova, eu tinha relido aquilo ali. Porque era uma coisa que tinha muitos detalhes. Você não chegava cansada na prova? Para você ler antes da prova ali, você não Mas cansava? era muita adrenalina. Você ficava muito... muita adrenalina. Se você não fizesse nada, você ia ficar angustiado. Não, eu não conseguia. Eu não era daquela pessoa que ia chegar e falar assim, não, agora eu preciso de deitar e descansar. Eu não conseguia fazer isso. Eu chegava, eu tinha que ficar dando uma relida, que eu achava que aquilo ali eu conseguia... Aí é a questão do emocional, né? O que pega para cada um. É que, tecnicamente, se você tivesse um pouquinho mais descansada, seria melhor. E sim. Mas se para emocionalmente isso fosse te dar uma sensação de
de merecimento. É. Do tipo assim, quando eu leio a Constituição, eu sei que eu fiz o meu melhor para chegar aqui. Então, aí é outra chavinha que dispara, que é a do merecimento. Eu fiz o melhor que eu podia, então agora eu vou fazer a prova. Exato. E para o ansioso, é um negócio que você acha que sempre você pode fazer mais um pouquinho. Então, isso, Teve uma prova que eu fiz e é uma coisa assim que é interessante. Eu fui para uma segunda fase. Estava na segunda fase do Ministério Público. Foi o que eu fui para a prova oral. Na hora que eu estava entrando, que eu ia, assim, quase que na hora da prova, estava aguardando, eu abri uma parte do livro de direito penal, nunca caía aquele assunto numa prova, numa dissertação. A dissertação, na segunda fase, era a que tinha o maior peso. Eu abri em penas, caiu. E eu li o capítulo de penas, que era uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Tipo Bíblia, você abriu numa página, eu falou, vamos ver o que vai vir para mim. Eu li inteiro, gente, juro, caiu, o assunto era inteirinho de penas. Sobre penas. Você quase que dá um sorrisinho na hora que você fala, é sério que vocês vão perguntar isso? Não, mas eu não quase, não. Eu dei um sorriso, eu comecei a rir. Gente, porque era uma sequência. Sabe uma coisa assim que você não acredita? É muito louco. Quando é para dar certo, parece que o homem lá de cima, ele interfere. O Alex mesmo, que ele tinha no primeiro ido pro oral, nesse ele não foi indo pro oral, porque pegou muito de surpresa esse assunto. Um assunto aleatório. Foi muito, porque as pessoas nem falavam assim, nunca caiu isso, não vou perder tempo com isso, né? Mas na prova do TJ, eu falei, no dia anterior, eu falei, eu vou pegar um negócio leve, né? Porque senão o Matheus fica na minha cabeça falando. Então eu vou pegar um negócio, falei, vou assistir essa aula de atualidades aqui. Achei uma aula de atualidades lá e fui assistir. No outro dia, a questão do Papa lá, que eu sabia a cidade, que não foi, ele não deu a questão assim de falar, foi por isso, mas o assunto que ele trouxe, eu falei, bom, ele só podia estar nesse país. Naquela época, que eu não lembro agora o país que era, mas... Também não lembro. Sempre no Afeganistão, que ele estava, enfim. Mas foi por conta... A hora que eu li, eu falei, mentira! Na hora, esse eu falei assim, pode ser, só podia estar aqui, ó. E acertei por conta disso. Então porque eu não tinha visto esse assunto, em momento algum. É que eu falo pra galera o seguinte, o pior que pode acontecer pra você é chegar cansado na prova. Sim. Então, pra quem, de repente, fica muito ansioso e tal, e aí começa a estudar, na hora que você pega a prova, você tem 100 questões para fazer, por exemplo. Sim. Aí se você já começa uma prova cansado, aí tipo assim, vai chegar uma hora que você já não tá conseguindo discernir para acertar a questão. Eu acho que isso também é muito treinável nos simulados. Total, você vai se adaptando, criando um ritmo. Faz um monte de simulado e tal. Sim. Se você vê que você está chegando para fazer o simulado morto, você não é o tipo de pessoa que consegue lidar com isso. Agora, se você vê que, nossa, estudei sábado, estudei domingo, às vezes antes, e cheguei ali, consegui resolver as 100 questões dentro do tempo, com tranquilidade, fui bem. Às vezes o seu perfil é esse, né? Vai muito do perfil. E é por isso que a gente sempre incentiva a fazer os simulados, que é se testar em todos os sentidos, emocional, técnico, em tudo, né? Teve uma prova que foi uma experiência, até para mim foi uma experiência mesmo, que eu falo. A primeira prova que eu fiz do Ministério Público. Eu fui numa van. Nós saímos de Franca no mesmo dia. Às 6 horas da manhã. Nossa, isso é muito traumático. A prova era às 2 horas da tarde. Ou seja, saiu às 6, chegaria em São Paulo às 11. Daria 3 horas. Meio-dia, vai almoçar. Então. O motorista se perdeu em São Paulo. Putz. E não chegava na prova. Não chegava. Eu estava já assim, eu precisava almoçar, nós precisávamos almoçar. E foi me dando uma ansiedade, foi me dando uma aflição aquilo. Isso. E nós conseguimos chegar próximo do local da prova, que ele parou próximo do local da prova, 12:00, 1h quase da tarde, sem almoçar. E a gente tinha que chegar lá, porque tinha uma regra. Começava às 2 horas, que liberava, mas você tinha que estar dentro a 1h mais cedo. Aquilo eu almocei muito rápido. Na hora que eu comecei a prova, me deu uma dor no braço, aquilo. Eu achei que eu fosse infartar. Tanto que, quando eu voltei da prova, eu fui no cardiologista. Porque eu não conseguia aquilo, uma dor no braço. E durante, assim, uns 20 minutos, meia hora, eu não conseguia fazer nada. Me deu uma exaustão. Paralisia, assim. E aí eu disse, nunca mais eu faço isso. Viajar no dia da prova. Isso a gente comenta muito. Nunca mais eu falo. Ainda mais para uma distância dessa, né? Ainda mais. Mas era muito comum. Tinha gente que fazia de madrugada.
A prova vai era de uma hora. manhã. Eu fui pra ir em Ribeirão, daqui ali, tô acostumada. É 80 cedo. quilômetros. Levei minha marmitinha, porque eu olhei antes, vi que não tinha lugar perto, tava na pandemia, olhei tudo. Mas isso a gente só aprende quando passa um susto. Assim. Eu não precisei passar, não, você me ensinou antes. Então, ou se alguém escuta alguém que já passou por isso. Ajudou, né? Então, porque essas informações eu acho que ajuda bastante. Depois disso, eu falo, tudo que te provoca, que aumenta, eu já sou ansiosa, que aumenta a sua ansiedade, você tem que controlar aquilo, você tem que trabalhar naquilo. Então, depois disso, eu nunca mais fui no dia da prova. O que eu falo para os meninos, principalmente, é que dia de prova não é dia de pensar, é dia de executar. Então, tipo assim, não é que você vai acordar e falar assim, vou de ônibus ou vou de metrô? Vou comer isso aqui ou vou comer aquilo? Será que eu vou... Não, já tem que estar tudo programado, você só executa com margem de segurança, mas margem. Isso. Por exemplo, a pessoa fala, eu perdi a prova porque peguei trânsito em São Paulo. Não é novidade que tem trânsito em São Paulo, não é uma coisa aleatória que aconteceu. Lá tem trânsito direto. Você já tem que prever que isso pode acontecer e deixar como uma folga. Mas principalmente não ficar decidindo coisas, porque não é um dia que a gente está muito no controle, né? Então, qualquer coisa que acontece, um pneu que fura te tira da prova. Eu pensava assim, peraí, eu tenho que pneu que tira da prova. Se o pneu furar no começo, eu até chamar alguém para me levar, então eu vou precisar de... Eu juro que eu fazia essa conta. Porque envolve tanta coisa, a gente sofre tanto para estudar. E aí você pega e leva um negócio e perde uma prova em função de um descuido ou de uma coisinha que acontece e te destabiliza. Eu já vi muito acontecer isso com um aluno de prova que na véspera corre uns riscos que eu falo, cara... Pra quê? E aí chega na prova desequilibrado. Você já chega... Tipo assim, cheguei, mas não estou em condições nem de fazer. Nessa prova mesmo, eu cheguei de uma situação que durante 20 minutos a meia hora, eu não consegui fazer nada. Eu não conseguia ler a prova. Aí, aquela coisa que eu voltar, começar a ler devagarzinho, tal, ia acalmando, baixando a adrenalina para começar. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.